esse vídeo que nós trouxemos para vocês é um pouco do trabalho que foi feito dessa intervenção dessas educadoras. E tem alguns outros vídeos que, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Então nós não vamos poder mostrar. Mas a ideia, a proposta inicial era ter essas intervenções, né, na entrada da escola, para que pegasse a filmagem, né, para que fosse filmado, registrado, se os pais eles interagiam com seus filhos, se eles iriam brincar, os adultos também, não só os pais. E a gente vai trazer um pouco desse assunto, né, inicialmente. Nós temos uma mãe convidada com seu filho aqui hoje. Mãe, conta pra gente a sua experiência. Tu brinca com teu filho? Não brinca? Bom, boa noite, né? Na realidade, eu sou muito ocupada. Eu trabalho 24 horas por dia. Não tenho tempo. Geralmente eu trago ele às 7 da manhã, pego às 8 da noite, porque não tem esse. Então eu acho que a escola, a IP principalmente, ela faz esse trabalho com crianças. Amada, isso é hipocrisia, pode pensar. Ai, desculpa, é que ele é assim, sabe? Ele tá com ponto. E pessoal, voltando então, né? Por favor. Denis? O Pimenta. Não é Denis Júnior, tá? Assim, ó, é que ele tá muito irritado porque o pai não tá também, sabe? Ele só vê o pai no final de semana. Assim, desculpa, gente, mas eu vou ter uma conversinha com ele, tá? Porque hoje eu não conversei, hoje eu passei o dia inteiro trabalhando, e eu preciso, porque ele tá precisando da minha atenção. Com licença, tá, gente? Obrigada pela sua fala. Então, Tânia Surtada. O que você tem a dizer? Imprevistos acontecem, é isso aí, pessoal. Tânia Surtada, o que você tem a dizer sobre essas brincadeiras entre os pais e as crianças, em relação também, relacionando com esse vídeo, os bebês brincando nas gelecas? O que você tem a falar sobre isso? Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de fazer a propaganda do meu projeto lá na URG. Quem quiser participar pode acessar a página. Não vou mais trazer um brinquedo. Esse é o site www.urgs.br/quem quer brincar. Então, quem quiser participar deste projeto, que leva oficinas para as escolas, propondo aos professores refletir sobre como eles brincam com os seus alunos. A Ritinha depois pode falar um pouquinho também, porque nós trabalhamos em parceria com o MEC, com as diretrizes, as interações e brincadeiras que precisam estar presentes no planejamento, as interações entre os bebês. Então, o nosso trabalho é que nós estamos sempre conversando, dialogando, costurando, né? Tânia, costurando as temáticas. Depois eu vou nosso programa. encontro. Isso. Quem quiser também pode falar, não tem problema. Eu só mediando. vou ir fazendo as mediações. Então, Ritinha do MEC, como que o MEC está acompanhando essas implementações das políticas públicas na educação infantil, em especial o trabalho com essas crianças pequenas? Como que o MEC está fazendo esse acompanhamento em relação às diretrizes também? Bom, pessoal, plateia, nós lá no MEC, a gente tem uma grande, assim, a gente tem trabalhado muito, assim, em prol da educação infantil, que é muito pouco reconhecida, mas nós estamos na luta, assim, esse corpo aqui, todinho, está todinho incorporando a educação infantil para
aquilo que a gente acredita. A gente acredita nessas questões. A gente procura trabalhar sempre em parceria com as diretrizes, juntamente com o programa Pro Infância, que leva para as escolas as diretrizes para os professores usarem debaixo do braço as mesmas, para eles poderem articular os seus trabalhos, as suas propostas, os seus planejamentos, e a criança ser o centro, como diz o artigo 4º, que a criança deve ser o centro do planejamento. Aqui tem várias temáticas importantes, os eixos, os princípios, gentileza diretriz, os objetivos da proposta pedagógica. Então, um bom pedagogo especificamente na educação infantil, que se preza e que faz parte eu pensei aqui, desculpe, vou tentar, pessoal, tem que vir as diretrizes, tem que carregar debaixo do braço as diretrizes, assim como eu. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela sua fala, Ritinha Mack. Bom, e Maria Carmen Barbosa, e na prática, como que se dá essas políticas, como trabalhar com os bebês, tendo que fazer essa costura com todas essas questões que vêm nas diretrizes, esse acompanhamento que o MEC vem fazendo? De que forma a gente pode trabalhar de uma forma ainda que desenvolva ainda mais os bebês? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vou tirar meus óculos, não aguento mais. Bom, boa noite, sou a Maria Carmen Barbosa. Bom, primeiro eu acho que os professores, eles devem carregar consigo as diretrizes, como a Ritinha do MEC já tinha apresentado. E pensando nesse vídeo que as professoras proporcionaram, que as professoras montaram essa interação, eu acredito que um trabalho com crianças de 0 a 2 anos vai muito com o brincar, que a Tânia Furtado fala bastante, né, para quem a conhece, que o brincar, ele desenvolve muitas aprendizagens nas crianças. E se vocês viram, esses bebês trabalham com melecas, né, vão se melecar, eu acho que isso é uma coisa muito boa, e que desenvolve, então, a percepção, o desenvolvimento motor, as experiências corporais. Eu acho que isso tem que estar intrínseco, tem que estar o tempo inteiro na prática dos professores de 0 a 2 anos. Eu acho que os professores têm que proporcionar essas práticas, que tenham essas experiências diversificadas. Eu acho que também tem que ter a questão da dança, a questão da música, que envolve também essa questão das linguagens, né? Eu acho que deve permear toda a prática da educação infantil, né? Fátima, não sei. Com certeza. Estou fazendo lá. Obrigada. E eu acho que é importante que os pais compartilhem mesmo que trabalhem 24 horas, brincando com seus filhos, para que eles também possam ir se desenvolvendo. Eu acho que isso é bem importante. E a nossa autora Osteta aqui, ela poderia falar um pouquinho do planejamento, que isso vai estar... Eu gostaria de fazer uma intervenção. Tudo bem. Sobre a importância também do professor oferecer diferentes materiais e também falar sobre um pouquinho do quanto essas brincadeiras, os bebês, eles já nascem com essa capacidade de imaginar, de observar, e o quanto é importante que o professor, então, no seu planejamento, propicie diferentes espaços, diferentes momentos e faça essas mediações para que as crianças, para que os bebês, para que as crianças de 0 a 2 anos, 3, 4, 5, 6, até os 10, 12, crianças maiores também em diferentes momentos, possam explorar diferentes materiais, Diferentes espaços, como frases nas diretrizes, mas principalmente essa capacidade, a brincadeira não é inata, a gente precisa aprender a brincar. Então, o professor precisa ter isso em mente, nós precisamos, as crianças sabem brincar a partir do momento em que eu vou incentivando
que eu vou mediando, que eu vou estimulando, né? Com licença, eu acho que tu falaste muito bem. E eu acho que os bebês têm a especificidade com os bebês. Temos que trabalhar um pouco essa questão do ambiente, como um ambiente acolhedor. Como um ambiente acolhedor, que seja seguro para essas crianças brincarem, os materiais sejam adequados também, que é essa questão dos objetos que tu falaste bem, muito bem. E como a gente fala, né, Barbosa, tem necessidade com os bebês, que fala dos espaços, espaços, que fala da questão do conhecimento. É lindo, maravilhoso. Da Borne, né? Isso. Foi ela que escreveu. Muito bem. Parabéns. Eu acho que, não sei, Oceta, tu quer falar um pouquinho do planejamento? Depois o Vera coloca no site também o nome do seu livro, né, Vera? Isso aí, já vou Você colocar tá aqui com agora problema? já, Fátima. Te fala, então... mas ela ia falar um pouquinho do planejamento, que eu acho que acredito que o planejamento tem que considerar a criança como centro, sim, né? E os professores na educação infantil, eles têm que fazer um trabalho constante de uma observação, de reflexão, para que possam, então, acompanhar essas crianças no desenvolvimento delas e também buscar outras brincadeiras, outras dinâmicas que contribuam para esse desenvolvimento. Ok? Você quer falar um pouquinho? Cara, tá bom, por favor. Será que falta muito? Pessoal, tem que falta passadinha aqui em cima. É só um momentinho, tá? Bom, plateia, assim, ó. Eu tava pensando no que ela falou, na Karen Barbosa, a respeito da educação, né, dos filhos. Eu leio bastante, sabe? Muito, muito. E você lê? Você lê o quê? Eu li, eu tenho 2 umas autoras muito importantes, sabe? Eu não me lembro agora da cabeça, tá? Mas é muito interessante o que elas falam. Mas uma coisa assim, eu tenho para dizer para vocês. A importância do professor estar em meio às crianças. Porque o que eu vejo, meu filho, ele aprende muito mais na interação, sabe? O professor, as crianças, né? É muito importante, ele aprende muito, né, Denis? Pois é, então assim, ó, professores, assim, ó, já que vai passar em rede nacional, eu vou fazer um apelo a todas as mães que trabalham. Podem colocar seus alunos naquelas escolas que são integrais, mas busquem professores qualificados, aqueles professores que até então interagem com as crianças. Isso é fundamental. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigada. Agora, então, Vera, vamos ver o... Agora só a Fátima, o resultado da nossa enquete, até o nosso site é interativo, você vê que ele tem dinossauro que adoram, né? Então aqui na nossa enquete, o que a gente tem? A opção sim está com 58% dos votos e a opção não com o restante. Era a primeira parte, Vera. A opção sim está com 58%. 42. Vera faltou a parte da matemática. Eu não trabalhei a linguagem de matemática na escola, né? Muito bem. Então a opção não está com 42%. Obrigada, plateia. Então, digamos agora na nossa enquete, os pais andam brincando com os filhos. Não, 58 não é 42, é 32. Nós gostaríamos de ouvir agora que alguém da plateia gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta para esse pessoal que está aqui, né? No nosso encontro também para o Fátima. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Ai, obrigada, uma cartinha. Adorei. Você vê que a plateia é muito carinhosa, não é? Olha só que joia. O Pimentinha, ele escreveu o Denis. O Denis Júnior, tá? O Denis. Fez algumas coisas aqui que traz sobre as práticas pedagógicas de 0 a 2 anos
E fala um pouco sobre o planejamento, da interação, a aprendizagem, as trocas simbólicas trocas significativas. Também fala um pouco aqui sobre o brincar, a ação que... Assim? Sobre não ficar só observando, mas efetivamente brincar com a criança, sentar no tatame, explorar também os brinquedos, os espaços, ter essa ação, esse movimento, né? Mas um brincar que tome cuidado para não planejar, que tome cuidado para não atrapalhar a brincadeira da criança, porque muitas vezes elas não querem o adulto perto, ou que participam da brincadeira. Respeitar, né, Babosa? Respeitar a criança. Fundamental. O brincar também envolve as expressões corporais, gestos, imitação, a exploração de objetos também, o conhecimento do mundo físico, o mundo ao seu redor também. Também fala aqui sobre objeto explorado, do professor preparar o cenário, no caso a sala de aula, para poder ser explorado esses objetos. Aqui com o microfone você consegue ter a voz. Pensando então, pessoal, boa noite, minha boa família. Mas pensando então, falando sobre esse brincar, então o brincar deve estar sim contemplado dentro do planejamento, já que, né, são os dois eixos norteadores da educação infantil que as diretrizes trazem. Então, pensar sim, né, nesse brincar planejado com tempos e espaços. Não podemos deixar o brincar por brincar, como muitos pais ainda pensam que é assim, né? Então, o brincar, por trás do brincar existe muita felicidade, né? Muita intencionalidade. O brincar é uma das múltiplas linguagens. Construção do conhecimento, né? Construção do conhecimento. Agora sim. Obrigada. Que bom que você falou. Ainda nessa questão da exploração do objeto explorado, participar, brincar, explorar junto à criança, como já havia dito antes, né? E também a Babosa comentou sobre isso, agora a você também falar. A questão também que a Babosa também falou anteriormente da música, das brincadeiras cantadas, jogos estimulantes envolvendo a música, né? Interação bebês e crianças maiores, proporcionar também a integração entre turmas com crianças maiores, com os bebês. Nessa unidade do vídeo que as professoras fizeram, elas fazem muito. Uma palavra que eu acho que pode interagir com as crianças. Ao invés de estimular, desafiar mais as crianças, desafiar nessa exploração. Então, quando tu for propor alguma brincadeira, desafiarmos, observar como que essas crianças estão explorando esses brinquedos, depois fazer uma intervenção. E aí vem à tona, hoje de manhã estávamos conversando, né, sobre, de acordo então com a outra também personagem da educação infantil, também Sandra Richter, o coisário, né, na criança. Então, essa bagagem que a criança vai acumulando, acho que na educação infantil, né? Então, eu acho que é muito importante essa exploração e as diferentes materiais, né, diferentes texturas, sensórias. Eu acho que isso é importantíssimo para elas irem criando então esse coisário, né, que a gente vai, que é toda uma bagagem de vivências que a gente vai ter. Ainda aqui, nessa cartinha que o Pimentinha mandou, sobre, que traz também a questão da dança, né? Oi? Do dançar, né? O movimento que a criança faz, que envolve a música também.
as expressões gestuais, a coordenação corporal, o prazer que a dança traz, da estimulação também da criança conhecer o seu corpo, né? Desperta também a linguagem. É que essa interação do corpo, principalmente para os bebês, é o modo como eles têm para se comunicar com o adulto. Tipo, o modo que eles têm de falar o que eles estão sentindo, como que eles estão participando desses propósitos. O choro, por exemplo, pode significar muitas coisas, não só as mordidas também pode significar muitas coisas, não significa que ele está sendo agressivo, mas pode significar um momento de tensão, um momento de querer chamar o colega, mas ele não pode se comunicar. Então, por onde que ele vai se comunicar? Pelo toque, muitas vezes pela mordida, e é o que acontece, né, nessa faixa etária. Acaba acontecendo bem, muito forte, assim, isso acaba sendo bastante explícito, assim, nas práticas. Porque eles querem tocar, eles querem falar com os colegas, eles querem compartilhar os brinquedos, às vezes até acham uma disputa de brinquedos. Então, o professor, como mediador desse processo, ele tem que estar ali, ele tem que estar atento, ele tem que ser capaz de mediar isso, mas não de fazer de uma forma assim. Porque nós, adultos, temos essa questão, ai, que bonitinho, dá vontade de morder. Então, por que a criança não pode morder se nós, adultos mesmos, fizemos essa brincadeira? Então, cuidar nesse sentido de ai, que bonitinho, que dá vontade de morder ou chegar e apertar, que acontece, os pais fazem, os adultos fazem, eles têm que perceber, e isso acaba acarretando no processo das crianças em sala de aula, e alguns conflitos mais fáceis. Então, um olhar sensível e observador do educador, então, neste momento, e saber mediar esses conflitos, né, entender o que está acontecendo, qual é o contexto daquela criança, será que realmente é agressividade ou algo a mais está acontecendo, né, dentro da família ou até mesmo dentro da instituição, né? Então acho que esse olhar sensível e observador é muito importante. E tentar mudar, né, talvez a maneira como o espaço está organizado, mudar o espaço, mudar as dinâmicas também e ter um pouquinho desse cuidado, dessa brincadeira do adulto com a criança, porque isso sim pode resultar no processo deles depois nas brincadeiras. Então ter um pouquinho desse cuidado, assim, principalmente com os bebês, né? Tu sabe, Barbosa, que eu tenho um grupo no WhatsApp com as professoras, com as professoras de Verde e Amarelo. E o que tu falaste agora, a professora Marielle me relatou igual. É uma professora, uma grande amiga lá da Verde e Amarelo. Ela me retratou essas questões, esses mordidas dos pais. Impressionante. Os pais podem morder na brincadeira, entendeu? E a criança vai dar risada. Os pais estavam mordendo. Sim. Os pais mordem as crianças. Da mesma forma que eu entendi. É que a Fátima não é da Fátima. Ela só teve criativo. E a trigêmea só, minha mãe ajudou a criar. Quando eu falo do cuidado do adulto, é porque os pais mordem, os pais pegam e dizem que bonitinho, dá vontade de morder, apertam, brincam até de rolar por cima. Então as crianças, elas tendem a repetir isso. E nós adultos somos os espelhos, então não tem como a gente dizer aquela criança é preconceituosa, aquela criança é agressiva. Mas quem é que insere isso nas crianças? Quem é que projeta isso? De quem que eles copiam isso? Dos pais, dos adultos que são responsáveis. Então o corpo fala, ele cria e ele pensa. Então temos que pegar esses três elementos e começar a pensar. Muito bom. Por isso, Paulo. Me esclareceu muito essa questão. Eu vou dar Covid. É para depois da meia-noite, agora é rede aberta. Desenho também traz no texto que surge dos gestos também, como a Barbosa vem falando. A linguagem verbal, o uso também de livros, histórias, contar histórias para os bebês, que isso aí também vai desenvolver a linguagem verbal junto com as crianças, né? A comunicação também permeia nessa questão da linguagem verbal, a comunicação, desperta os olhares, estimula a fala também, de estar sempre conversando com a criança, estimular mesmo a fala verbal com linguagem oral. Isso.
atividade para as crianças. Dimensão externa. A criança cria a interação social. Então, trazer para a sala de aula com esses bebês essa interação, como a Babosa vem falando, a Tessa também vem falando, dessa interação com o adulto, também com a professora, também com os pais, né? De todas essas questões do social. Com outras turmas também é muito importante. Com outras turmas. Eu acho que deu. Fátima, você me dá uma licencinha para sua mesa? Tem alguém aqui na plateia com filhos, pessoal? Uma do MEC, assim, pra você dar. Jurema? Joana D'Arc. Joana da Faxina? Não, Joana D'Arc. Mais alguém tem filhos aqui na plateia, pessoal? Vocês são conhecidas, amigas? Podem tirar um xerox aqui na... Eu vou me aqui no posto. Eu quero um mesmo, gente. Eu quero que melhor. Bom, então, pessoal, o nosso encontro fica por aqui. Quarta-feira que vem tem novamente. E nós vamos trazer outras personalidades, né? Isso aí. E a Fátima, acabei de receber um WhatsApp aqui de uma das professoras do BQ Amarelo dizendo que tem que acabar o programa, que é o Keita Casa assistiu Com fora. certeza. Pessoal, até o próximo encontro. Vem, pessoal, vem Para aí.